Olá, pessoal, de volta com o programa Soraya Vieira pela TV Metropolitano. A nossa entrevistada de hoje é Maria Alcídia Batista, pedagoga e com especialidade em psicopedagogia. É uma pessoa que muito admiro, militante da doutrina espírita já há algum tempo, e ela vem nos falar exatamente sobre o espiritismo, que é a doutrina do Consolador Prometido de Jesus. Alcídia, como surgiu a doutrina espírita? Uma boa tarde, né, a todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão nos assistindo agora pela TV Metropolitano. É uma grata satisfação estar aqui, Soraya Vieira, no seu programa e falar de algo que é inerente à vida de todo ser humano, que é o seu fator religioso, a sua religiosidade, a sua espiritualidade. E no caso aqui, é a doutrina dos espíritos. Como foi que ela entrou na sua vida? O espiritismo entrou na minha vida na minha adolescência. Desde a adolescência que os fatores assim, de mediunidade, fatores decorrentes assim, do mundo espiritual. Por exemplo, eu era um adolescente que sentia a influência dos espíritos muito forte na minha vida. Estudava no então 31 de março, que hoje é o doutor José Fernandes, né? E certa feita, Soraya, numa das aulas, numa das salas lá, que eu acho que todo mundo da minha época conhece, que nós chamávamos a mansão, que era a sala mais ampla do colégio, e num determinado momento eu perguntei para meus colegas se eles estavam vendo um soldado que estava debruçado lá na minha sala de aula. E a professora riu, todo mundo achou graça, e eu fiquei intrigada, porque só eu estava vendo aquela pessoa ali, debruçada no janelão da mansão, que era a sala de aula, olhando para mim. Então eu fiquei apavorada, porque ninguém estava vendo. E desses fenômenos aí, aconteceu outros, de ver outros espíritos, de interferir na minha vida psicológica, até psicossomática mesmo, né, dar distúrbios de nervosismo, de depressão, de muitas vezes, em algumas ocasiões, paralisar, por exemplo, o braço da psicografia, que depois a gente vai falar, né? As pernas, e de quando vinham os espíritos, aqueles fenômenos decorrentes de cessar a fala, né? Ficar pálida. Alcídia está falando exatamente da mediunidade. O que vem a ser a mediunidade para que os ouvintes possam entender, Alcídia? A mediunidade, segundo a doutrina espírita, é uma faculdade inerente a todo ser humano. Todos nós somos mais ou menos médios, dependendo até do grau de ostensividade. Tem pessoas, né, Soraya, como você bem sabe, que as pessoas têm umas que têm essa faculdade de uma maneira tão ostensiva que elas veem, ouvem, escutam, sonham com os espíritos, têm premonição. E tem outras pessoas, essa faculdade ela é mais latente, mais guardada. Mas segundo a doutrina dos espíritos, né, segundo Allan Kardec, codificador da doutrina dos espíritos, no livro dos médios, todos nós somos médios porque é uma faculdade inerente. No nosso caso aqui, que nós estamos falando para vocês, era de uma maneira ostensiva, principalmente na minha adolescência. Com os estudos da doutrina espírita, essa faculdade ela foi ficando equilibrada. E eu me recuperei de muitos distúrbios. É verdade. Alcídia, recentemente nós vimos aí na televisão, na Rede Globo, que é uma emissora de um porte de comunicação já bem conceituado, a primeira reunião mediúnica de Divaldo Franco, que é uma referência da doutrina espírita no Brasil, quiçá no mundo, com vários livros publicados. Como você viu aquele fato de Divaldo chegar à televisão, de normalizar todas essas situações que a gente está vendo nos dias atuais? Não só o fato de desmistificar a mediunidade, né, as reuniões mediúnicas, mas também assim, de divulgar o que nós espíritas já sabemos, que os espíritos interferem nas nossas vidas muito mais do que nós podemos imaginar, e que essas reuniões elas só são privativas ao público, porque às vezes o público não tem conhecimento.
É a mesma coisa de nós duas aqui estarmos numa sala de cirurgia sem termos conhecimento de medicina, né? Então, para o Fantástico, aqueles minutos breves, porque foi, eu acho que 10 ou 15 minutos, mas para nós espírita teve um significado enorme, que é a divulgação da doutrina espírita, Soraya, para desmistificar o fator mediúnico, o fenômeno das comunicações mediúnicas, e em especial a gente sabe que a novela Alto Astral da Globo, né, apresenta a mediunidade num grau assim bem ostensivo, né? Embora a gente sabe que mistura um pouco de ficção, que nem sempre se dá o fenômeno daquela forma, mas já é uma forma de divulgar, das pessoas desmistificarem. E quando, na minha adolescência, nós começamos com esse fator, aí aconteceu, né, da nossa amiga Soraya Vieira e doutora Ana Costa, terem a ideia genial de fundar um grupo espírita aqui, em Pau dos Ferros, nessa região aqui, né, do Alto Oeste Potiguar, nessa cidade polo, que a gente sabe que abriga aqui diversos municípios, divulgar esse ideal consolador. Foi aí que eu cheguei, bati lá na porta da casa e elas duas estavam fazendo o Evangelho no Lar. E eu me integrei a essa ideia e até hoje, graças a Deus, eu agradeço o berço religioso do catolicismo que minha mãe me deu, mas a doutrina dos espíritos, ela me deu uma libertação total de dogmas, de ideias arraigadas assim na minha mente. E eu hoje sou uma pessoa totalmente diferente. Antes da doutrina espírita eu era um tipo de adolescente. Depois dela, eu sou uma pessoa renovada. Verdade. Alcídia é poetisa, Alcídia é professora, Alcídia é médium. E essa mediunidade de Alcídia, que eu acompanho desde desse primórdio, ela tem tanto tem de psicofonia, que é pela fala, como também de psicografia, que é pela escrita. Como é chegar à psicografia? Falo para o nosso público, justamente para tirar esse preconceito, para quebrar essa visão errada sobre a comunicação dos espíritos. Falo sobre a psicografia, psicofonia, que você tão bem sabe. Esse tipo de modalidade de mediunidade, tanto psicográfica, né, como da psicofonia, ela é comum. É comum, mas se dá de qual forma? Os espíritos, as pessoas têm uma ideia assim, né, Soraya Vieira, assim, dos espíritos entrarem dentro do corpo da gente e que é uma ideia errônea, né? Então, até cientificamente a gente sabe que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Mas o que é que os espíritos fazem? Eles se aproximam. O perispírito deles, que é o corpo espiritual, se aproxima do nosso corpo espiritual e acontece esse mecanismo. Se nós vamos psicografar, como é o caso de Chico Xavier, né? A psicografia dele era polígrafa, mecânica. Ele tinha a capacidade mediúnica de colocar nas suas psicografias a mesma letra do espírito, tal qual era na época que ele era encarnado, ou seja, vivo, né? Ele estava encarnado. Então, o Chico Xavier, ele tinha essa faculdade incrível. A nossa é mais simples. Os espíritos ali chegam, nós, nas reuniões mediúnicas, a gente tem um momento de meditação, de recolhimento. Exatamente. Para que o público entenda como acontecem as reuniões mediúnicas, você poderia fazer um pequeno relato do como acontece. Essas reuniões mediúnicas, elas se dão como? A equipe da Casa Espírita, ela geralmente se reúne em um determinado dia. Então, todo dia na semana, nós temos um encontro com a espiritualidade. E essa reunião mediúnica, ela não serve só para equilibrar os nossos dons, essa faculdade mediúnica que a gente tem. Ela também serve para auxiliar, ou seja, fazer visitas à distância, né, Soraya? Alguém está doente, então a gente vibra por essa pessoa, fazer visitas à distância, saber como é que a pessoa está vibratoriamente falando. Mas nessas reuniões a gente faz uma prece, lê uma leitura de trechos evangélicos e em seguida há uma meditação. Alcídia, das cartas que você bem já recebeu várias, a que mais lhe tocou,
assim, pelo testemunho da família. Você poderia, claro, preservando o nome da pessoa, para até que essa é uma das principais características da mediunidade, é justamente não ter interesse de divulgar, a não ser que seja um caso necessário para uma divulgação, porque o Espírito Emmanuel, ele diz bem claro que a maior caridade que se faz à doutrina espírita é a sua divulgação. Então, das cartas que você recebeu, qual a que mais te tocou? Foram tantas, mas eu posso até lembrar de algumas, porque consolar, a doutrina espírita, como o Soraya bem falou, para nós espíritas, ela é o Consolador prometido por Jesus. Lá no capítulo de João, né, quando ele fala desse Consolador prometido, então a vertente mais perfeita da doutrina é a de consolar. Então levar uma carta para um ente querido e aquela pessoa reconhecer o seu ente querido naquelas entrelinhas, mesmo que não seja a letra tal qual, como nós falamos aqui da psicografia de Chico, mas a identidade do espírito e aquela família ter aquele consolo, é muito gratificante. Então, nós lembramos, Soraya, de uma senhora em que ela era, vou procurar a palavra aqui, perturbada espiritualmente. Nós chamamos obsidiada, né? Mas para o público entender, né? Para as pessoas que estão assistindo nesse momento, ela era um pouco perturbada espiritualmente. E o filho dela retratava inúmeras coisas nessas linhas. Pedia a ela, para aqueles momentos de tristeza, de angústia, ela não se revoltasse. Relatou coisas íntimas, assim, de particularidades, apelidos, né, do qual ele tratava ela carinhosamente. Então, para nós, essa foi, assim, muito especial, porque a gente consolou, a gente tirou aquela mãe de um quadro de depressão, de revolta, a gente levou consolo e ela acreditou na nossa palavra, né? Ela acreditou. Porque não tinha como a pessoa adivinhar as particularidades, né? Porque o interessante da comunicação é exatamente isso. Alcídia, com relação, nós vivemos num mundo que a gente tem percebido que tem aumentado muito as angústias, a depressão. Eu digo sempre que as falsas alegrias, elas são fugazes. E a verdadeira alegria é aquela que completa o dia sem ter um motivo especial, mas você vai se sentir feliz. Eu gostaria que você falasse exatamente sobre essas pessoas que são portadoras da mediunidade, dessa mediunidade que não é tratada, essa mediunidade que não é compreendida pelo próprio paciente. As pessoas, quando chegam lá na casa espírita, acho que 80% do pessoal que procura a nossa casa é decorrente de depressões, decorrente de síndrome do pânico e, às vezes, de uma mediunidade tortuosa, ou seja, de uma mediunidade em que não foi desde a adolescência ou talvez até da infância, como é que se diz, educada ou então orientada pela sua ortodoxia de fé, ou seja, pela religião de origem daquela pessoa. Então, aquela pessoa, quando chega na casa espírita, vai nos procurar. E, como você sabe, a depressão, a síndrome do pânico, essas doenças que são avassaladoras, não são o mal do século, porque cada vez mais aparecem devido à hierarquia do nosso planeta, que é um planeta ainda de provas, de expiações. Então, nós estamos, né, assim, fadados a passar por essas ocorrências, essas tribulações. E a doutrina espírita, ela é um lenitivo. Ela nos mostra que, se esse fator decorrente não for de um processo da alma mesmo, né, da pessoa, ela pode ser um fator de perturbação espiritual. E os espíritas, eles têm, Soraya, até passes magnéticos já voltados para o problema da depressão. Então, nós temos todo um tratamento específico para as pessoas que procuram nossa casa. Agora, claro, nós espíritos deixamos bem claro, você não vai deixar o seu psicólogo, o seu psiquiatra, você tem que sempre fazer o tratamento paralelo. Aliar a medicina, né, do mundo físico,
né, a medicina desse mundo com a medicina do mundo espiritual. Então, os dois fatores vão ter uma eficácia muito grande para a cura daquela pessoa. Daí vocês já viram a quantidade de conhecimento que a Alcídia tem. E eu convido vocês a permanecerem conosco. Vou dar um pequeno intervalo e já ela vai falar sobre o Grupo Espírita Renascer, que é a casa que nós frequentamos. Já eu volto. Estamos de volta com o nosso programa, dando continuidade à entrevista com a médium espírita, psicopedagoga Alcídia Batista, frequentadora do Grupo Espírita Renascer em Pau dos Ferros. Alcídia, nós sabemos que a doutrina espírita foi codificada por Allan Kardec. Como é que ela se baseia em que princípios? É uma boa pergunta, né, Soraya? Olha, as pessoas às vezes têm muito preconceito com quem é espírita. Graças a Deus, vai fazer 25 anos que a nossa casa tem um trabalho belíssimo, não só de assistência social, mas também um trabalho espiritual, né, de divulgação, de escola mesmo de almas. E Allan Kardec, quando ele codificou a doutrina espírita em 1857, a partir do século XIX, ele trouxe não só uma religião a mais. Às vezes as pessoas dizem assim, mas o espiritismo não é uma religião. Porque Allan Kardec, ele traz um caráter, ele traz uma filosofia de cunho científico, mas de um caráter muito religioso. Por quê? Porque nós espíritas somos cristãos, porque a base fundamental do espiritismo é justamente o Evangelho de Jesus Cristo. Nós espíritas também estudamos a Bíblia, também estudamos, nos baseamos na ética da filosofia moral do Cristo, que é a lei do amor. O amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A Bíblia dos Espíritos não é diferente da Bíblia de ninguém. É a mesma Bíblia. Só que Allan Kardec, ele traz uma ótica, uma explicação diferente do que as outras religiões dogmáticas trazem. Por exemplo, a doutrina espírita tem princípios básicos. As pessoas às vezes dizem, vocês não acreditam em Deus? Claro, Deus é o fator primordial. Para nós espíritas, Deus é amor, como o apóstolo João diz. Deus é a inteligência primeira, a causa de todas as causas. Deus é o criador do universo. Então, o primeiro princípio básico da doutrina espírita é a existência da divindade. Aí Allan Kardec dá outros princípios, como Deus, aí vem a imortalidade da alma, porque nós não morremos. Nós somos imortais. O que morre é o nosso corpo físico. Nosso espírito, ele é imortal. Nós somos centelhas divinas decorrente desse fator espiritual, desse componente junto com a divindade. Então, Deus, a imortalidade da alma, a comunicação com o mundo invisível, ou seja, a comunicabilidade entre os vivos e os mortos. Vocês podem até me perguntar que Moisés proibiu isso no Deuteronômio 18, mas nós sabemos que a proibição mosaica, ela tinha um fundamento para uma época. Então, Allan Kardec estava certo disso. E, além disso, ele trouxe a lei do progresso. Todos nós progredimos. Não existe ninguém enfadado ao mal. Né? Existem pessoas que estão nas trevas da ignorância, que ainda não conheceram a Deus. Mas são pessoas que um dia, fatalmente, irão alcançar a perfeição. Irão trilhar o caminho do bem. Alcídia, tem uma figura brasileira que é de Allan Kardec e de Lyon, na França. Mas nós temos o nosso Chico Xavier, que para mim e para muitas pessoas, para o espírita, realmente é uma referência. E para outras religiões, até porque ele foi indicado um dos brasileiros do século. Eu gostaria que você falasse alguma coisa e dissesse alguma curiosidade acerca de Chico Xavier, que para mim, a figura dele sempre é muito tocante para mim e muito emocionante falar, imaginar ele, para mim. Soraya disse uma coisa certíssima. Apesar de no meio espírita, alguns terem dúvida assim, Chico é ou não a reencarnação de Allan Kardec? Então, para nós espírita, Chico teve um fator
tão importante na codificação que, independente dele ser ou não a reencarnação de Allan Kardec, como a Soraya falou, ele para nós é uma criatura muito estimada. Todos os espíritas e pessoas até que têm outros credos religiosos admiram bastante o homem, caridade e amor, que era Chico Xavier. Mas o fato de Chico ser, para nós da doutrina espírita, é porque Allan Kardec, ele codificou a doutrina dos espíritos, e Chico, quando renasceu aqui nas terras brasileiras, Chico, ele complementou, né, Soraya, todas as obras da codificação. Então, Chico foi aquele médium não só no sentido filosófico e científico de base que a doutrina espírita plantou, que Allan Kardec deixou lá atrás, plantado no século XIX. Chico, ele trouxe para a gente, além desse universo filosófico, científico, ele trouxe a parte da humildade, a parte do amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, aquela parte da reforma interior. Então, para nós, Chico não é só o exemplo do médium intelectual dotados de faculdades. Faculdades essas, né, Soraya? Extraordinárias, porque aliás, eu até desafio alguém a dizer no mundo um médium que tinha faculdades parapsicológicas, paranormais, melhor do que a de Chico Xavier. Tá para reencarnar, né? Alguém assim. Nós temos histórias inúmeras com relação até de um próprio júri aceitar as cartas consoladoras de Chico como testemunha. Então, daí a credibilidade desse homem não se nasce de um dia para a noite, é do dia a dia, é da sua vida, porque a palavra, ela tem uma forte influência, mas o exemplo é quem conquista mesmo, quem tem a mente, arrasta muito. Então, ele arrastou com o exemplo todas essas multidões. E eu acho que com base nisso, nós vamos chegar no nosso cantinho, no cantinho da doutrina espírita em Pau dos Ferros, que é o Grupo Espírita Renascer, onde você tão bem conhece e frequenta há 25 anos. Fale sobre as reuniões do Grupo Espírita Renascer, dizendo os horários, para que o público que esteja presente daqui da cidade de Pau dos Ferros e região possa frequentar ou conhecer e assim ter sua ajuda, se caso for no caso espiritual. A todo mundo que está, né, nos assistindo aqui por essa maravilhosa TV, aqui no programa de Soraya Vieira, olha, se você quiser, não só de Pau dos Ferros, mas dessa regiãozinha todinha, nós temos quase 35 municípios sobre a responsabilidade do Grupo Espírita Renascer, que é uma responsabilidade muito grande. Então, se você quiser conhecer a doutrina espírita, estudar conosco, se você quiser, acima de tudo, se aprofundar, independentemente de você querer se tornar espírita ou não, o nosso Grupo Espírita fica localizado na Rua Francisco Batalha 248, no Conjunto Princesinha do Oeste, bem perto do Educandário Imaculada Conceição, que todo mundo conhece, né? Então, as nossas reuniões, elas são aos sábados. Às 16h30, a gente começa com o estudo sistematizado da doutrina espírita. Quem quer se aprofundar, conhecer a parte filosófica da doutrina, a parte científica, então o estudo sistematizado da doutrina é essa porta de entrada. Às 18 horas, nós temos o encontro com o Evangelho. É um grupo de terapia onde pessoas de idades variadas, com problemas variados, irão para lá. Para quê? Para, além da orientação do Evangelho, a gente tentar colocar em prática no nosso cotidiano. Porque, como a Soraya falou, não adianta só professar. Professar é extremamente importante. Qualquer pessoa pode explicar o Evangelho numa oratória perfeita, mas se ele não vivencia, que é o maior desafio, são palavras vãs, solta ao vento. Então, vocês estão convidados para, nesse encontro com o Evangelho, curar mágoas, dores, doenças. E, através desse encontro, nós temos a aplicação dos passos, que é a bioenergia espírita, junto com a água fluidificada, que lá nós iremos explicar, através de um atendimento fraterno, individualizado, onde você vai se encontrar lá, com as nossas atendentes fraternas, que geralmente são psicólogas e assistentes sociais, que estão lá também estendendo essa escuta. E fora isso, a gente tem a reforma interior, porque não adianta a gente
frequentar a casa espírita, frequentar o seu culto protestante ou ir para a sua missa e não praticar os ensinamentos do Cristo. Então a gente tem que fazer isso. Essas as reuniões aos domingos. Nós temos a escolinha de moral cristã, que é às 8h30, às 9h30, que as evangelizadoras da nossa casa atendem a 60 crianças ali do conjunto Manuel Deodato. É um trabalho belíssimo, de padrinhos e madrinhas que mensalmente entregam kits de higiene para essas crianças. E essas crianças não estão lá para serem espíritas, mas pelo menos para aprenderem um pouco sobre Jesus Cristo. Se a gente puder entrar em alguns aspectos da doutrina espírita, a gente entra, senão a gente nem impõe a essas crianças, mas pelo menos fazer com que essas crianças sejam pessoas e cidadãos de bem. E aos domingos à noite, nós temos as reuniões públicas, que são palestras ao público sobre temas diversos da doutrina espírita, com aplicação de passos e água fluidificada. Vocês sintam-se à vontade de participar de todas essas reuniões, que é as atividades da nossa casa. E após o diálogo fraterno, temos atendimento todas as quarta-feiras, que é com a reunião de desobsessão. Então, Alcídia, eu gostaria de finalizar a nossa conversa. Prometo que devemos voltar com outros temas, temas específicos, para que possamos levar a doutrina do Consolador Prometido para outras pessoas, e também dizer que nós viemos para esse mundo para construir a felicidade. Mesmo com dificuldades, mesmo com todas vamos dizer assim, as dificuldades que possam aparecer no dia a dia, porque a família ela está sujeita a qualquer momento passar por situações que não são esperadas. Mas a fé, o constante exercício é que vai, de uma religião, e qual for, ela vai nos fortalecer. Então, esse fortalecimento é fruto exatamente do exercício e da sua prática religiosa. Deixe suas palavras para que o ouvinte, e já de antemão agradecendo por ter vindo participar do nosso programa. Nós agradecemos bastante o convite aqui de Soraya Vieira. Dizer para vocês que, independentemente de ser espírita, como ela falou, católico, protestante, testemunho de Jeová, budista, islamista, porque existe tantas religiões no mundo, mas o importante mesmo é que a gente pratique as coisas que a gente aprendeu. Nós somos cristãos, claro, mas tem tantas pessoas que é budista, islamista, nunca ouviram falar do Cristo, mas que também tem um ideal religioso. Então, a proposta da doutrina espírita é essa, é belíssima, é conhecer, estudar, se aperfeiçoar, compreender e melhorar a cada dia. Então, é magnífico essa filosofia, essa ciência espírita, essa religião que nos une cada vez mais ao nosso Criador. Finalizando, até o próximo programa com outros temas, com muita novidade, aqui na TV Metropolitano com Soraya Vieira. Até lá!